Amém, igreja? Eu vou continuar falando com vocês do mesmo assunto. O tema de hoje é os relacionamentos na igreja, amando a Deus em comunidade, os relacionamentos que nós vivemos dentro da igreja. A pastora Deise, no domingo passado, falou com vocês sobre o fazer discípulos, né? Eu fui bastante alimentado com essa palavra, recebi do Senhor, especialmente na célula, compartilhando. O compartilhamento na célula gera vida, né, irmãos? Porque a gente fala de prática e a gente ouve os irmãos, a gente tem percepções que às vezes não tinha tido antes, porque algum irmão bota ali uma perspectiva dele, do que ele recebeu do Senhor. E eu percebo com muita clareza assim, que o Senhor quer ampliar essas coisas dentro do meu e do seu coração, para esse modelo, esse jeito de ser igreja, de um para com o outro, do outro para com um, da gente viver intensamente isso. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão dos relacionamentos. Basicamente, um versículo aqui é base para eu falar com você, mas eu quero trazer só um pouquinho do contexto do que o apóstolo Paulo está ensinando na igreja em Tessalônica, dos Tessalonicenses. E aí eu não vou ministrar sobre o texto inteiro, mas focar aqui dos versos 12, do capítulo 5, dos versos 12 até o verso 15. E eu vou administrando meu tempo aqui para falar com você no dia de hoje. A carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, lá no capítulo 1, no verso 1, eu coloquei esse versículo aqui como uma introdução. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são palavras escritas do próprio apóstolo Paulo, também com Silvano e com Timóteo, que são discípulos dele e que caminhavam com ele na edificação da igreja. Ele, o apóstolo Paulo, usa a figura da família nos seus ensinos para a igreja de forma bastante abundante. Ele sempre fala sobre essa figura familiar no seio da igreja. E nas suas cartas, Paulo usa a palavra irmãos cerca de 60 vezes em todas as cartas que ele escreveu. Mas interessante que somente em Tessalonicenses, nas duas cartas aos Tessalonicenses, quase metade dessas palavras são usadas aí. Metade das vezes da palavra irmãos. 27 vezes em 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo se refere às pessoas como irmãos. Ele entende que a igreja é uma família e ele entende a necessidade de que as pessoas percebam a igreja como família. Ele insiste nisso e a gente tem uma percepção muito clara que uma família nunca vai ser saudável se os relacionamentos familiares menores não forem saudáveis. Então, o um para um, né? Uma família onde uma família de 4 pessoas, vou pegar a minha família como base. Se um dos relacionamentos, são vários relacionamentos que acontecem ali, né? Sou eu com a minha esposa, eu com um filho e com outro filho, minha esposa comigo, com um filho e com outro filho. Se um desses relacionamentos não for saudável, tiver problema, tiver confusão, tiver mágoa, tiver falta de perdão, isso afeta a família inteira. Sim ou não? Você já viu alguma família que o pai não fala com um dos filhos? Ou um filho não fala com o pai? Um dos filhos não fala com o pai. O que acontece? Os irmãos sentem, a mãe sente. Então, os relacionamentos pessoais precisam estar saudáveis, porque isso vai refletir no corpo como um todo. Aleluia. E eu percebo que o caminho de Deus para nós como igreja é que os relacionamentos que estão feridos sejam curados, mas que os que nascerem a partir daqui nasçam sobre essas bases
de relacionamentos saudáveis, bases essas que a gente vem falando todos esses domingos. Relacionamentos sinceros, transparentes, de confissão, de liberdade, de respeito, de honra um para com o outro, de entendimento de que nós muitas vezes agimos com os nossos egos exacerbadamente, pensando mais em nós do que no outro. E relacionamento saudável, sei lá, se fosse para ter que fazer uma coisa só para garantir saúde nos relacionamentos, a gente podia falar o texto de Paulo, que eu acho que é em Efésios, Danilo pode me corrigir, inclusive diz exatamente onde está, quando ele diz que nós devemos preferir os nossos irmãos em honra. Preferir uns aos outros, dar mais valor para as pessoas do que para nós mesmos, pôr as pessoas em primeiro lugar. Paulo não ensina isso? E isso é um desafio enorme. É um desafio muito grande. Colocar o interesse dos outros acima do seu. Oh, meu Deus. Às vezes a gente não tem disposição de fazer isso com ninguém. E é um grande desafio ter relacionamentos saudáveis. Mas nessa carta aos Tessalonicenses, no verso 12 e 13, a gente vê uma descrição aqui primeiro de uma relação entre os crentes e a liderança da igreja. E Paulo está ensinando a igreja ali a lidar com seus líderes. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre quando a igreja aqui se refere, quando o texto aqui se refere à liderança, ele usa até numa das traduções, a gente lê na RA, acho que é RC também, presidência, aqueles que vos presidem, ele está falando do presbitério da igreja. Né? E quando fala presbitério, usa essa expressão às vezes, falo da liderança. Eu, na função de pastor local, sou um presbítero, um dos líderes que cuida da igreja. O Tiago fala sobre isso, né? Olha, se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, unjam e orem. Então, vamos ler o que Paulo está falando primeiro sobre isso. Eu quero refletir um pouco com você sobre qual é a relação que a igreja, os crentes como um todo, os cristãos, devem ter com a liderança da igreja. Vamos ler junto? Você pode ler comigo os versos 12 e 13 de 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá? Agora... os aconselho a mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, o contexto aqui está com muita clareza sobre os irmãos que vos lideram. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e que os lideram. Numa outra tradução, essa é a NVI, numa outra tradução, que vos presidem no Senhor. E ele diz assim, e vos aconselham. Numa outra tradução também está escrito que vos admoestam, ou exortam, ou corrigem, que vos chamam a atenção para alguma coisa. Tenham-nos na mais alta estima, com amor. Por quê? Por causa do trabalho que eles fazem. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, trabalho aqui, que Paulo está falando, é de trabalho árduo. Essa palavra, originalmente escrita, quer dizer trabalho, labuta, é trabalho pesado. Até a exaustão, num nível físico e mental. Dedicação, entrega mesmo. Uma coisa é um líder de igreja, liderar com alegria, e uma coisa é o líder, ele trabalhar, né, sem alegria, trabalhar gemendo, trabalhar no sofrimento. O ministério, irmãos, não é um lugar de tristeza, de depressão, de um lugar de lamúria, o pior lugar do mundo. O ministério é um grande privilégio. Eu me sinto muito privilegiado pelo Senhor de poder estar aqui, compartilhar com os irmãos e ter a responsabilidade de viver aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, porque eu sou um homem como vocês.
eu tenho um coração de carne pulsando dentro de mim, sou sujeito às mesmas paixões, e posso incorrer nas mesmas falhas e qualquer falhas que qualquer homem possa incorrer. Mas fui chamado pelo Senhor para o ministério da palavra, e de liderar, de presidir no Senhor uma igreja. Isso me traz no bojo muita responsabilidade, mas também muita alegria. Eu não me sinto, eu quero que você tenha muita clareza do que eu vou falar aqui, que eu gosto demais deste trabalho. É um trabalho que me dá prazer, mas todo trabalho traz cansaço físico e mental. Sim ou não? Todo trabalho. Eu estava conversando que hoje eu fui abençoado. Eu tomei café com a Mariana e eu falei, eu quero pagar seu café hoje. E eu não sabia que ela estava fazendo aniversário hoje. Então, eu dei o exemplo. Toda vez eu falo aqui para vocês, compra um presente na livraria, paga um café para quem está fazendo aniversário, sem querer. Depois eu preciso te dar parabéns, né? Mas eu não sabia que ela estava fazendo aniversário hoje. E a gente estava falando um pouco sobre essas questões, e eu falei para ela assim, tem dias que a gente se sente cansado do trabalho. Sim ou não? Você está cansado, você está com o corpo moído. Alguém já eu perguntei, eu comecei aqui, tem gente cansada aqui? Diga amém. Um monte de gente. Não é normal? Quem cansa é quem faz alguma coisa. Por isso que o Senhor também nos ensina a fazer o quê? Descansar. Porque senão uma hora a máquina pifa, não é verdade? Então Paulo está falando o quê? Olha, os líderes de vocês, vamos ver o texto de novo. Agora lhes pedimos, irmãos. Quem está falando isso? Paulo, Silvano e Timóteo. Lhes pedimos, irmãos tessalônicos, os tessalonicenses, que tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Considerem esses irmãos, porque eles trabalham de forma árdua. Podem haver circunstâncias roubando a energia deles. E está tudo bem, é normal, faz parte da vida. Eles estão trabalhando, eles estão se dedicando. Aqueles que lideram estão botando a mão no arado. Mas considerem esses irmãos. Ele continua. Que os lideram ou que os presidem no Senhor. A palavra presidência ou liderança aqui, original, não é para se referir a algo burocrático. Não é sobre ser o presidente da república ou uma coisa institucional. É o papel claro do pastoreio, do cuidado pastoral, daquele que entrega a vida para servir o rebanho do Senhor. Quem tem esse cuidado, quem olha para o rebanho do Senhor e recebeu algo delegado por Deus, que não lhe é imposto e que, portanto, não vira motivo de murmuração, mas sempre de alegria no Senhor. Não é uma posição de exigência para com os outros. Não. É uma posição de entrega e serviço. É isso mesmo. Os irmãos têm liberdade, inclusive, de me exortar se um dia me perceberem fora desta posição. Que posição, pastor? A posição de servi-los. A posição de gastar a vida no serviço e no ensino da palavra e no amor pelos irmãos e no pastoreio. Eu preciso ter consciência disso. E Paulo fala para esses irmãos que vos presidem, que vos amam, líder que olha para vocês como um rebanho e que enxergam o todo e que tem o cuidado com o rebanho. Sobre esses irmãos eu estou pedindo consideração. Irmãos que vos aconselham, que vos admoestam. Então ele está dizendo, igreja, essa deve ser a relação de vocês com esse tipo de gente. Admoestação, conselhos aqui, quer dizer um confronto para despertar a consciência na vida de cada irmão e irmã para aquilo que precisa ser feito. Toda a oportunidade que eu tenho aqui de pregar a palavra, não só eu, como a pastora Deise, como o Danilo, são oportunidades que a gente tem de admoestações no Senhor,
despertando em você a consciência para o que a Bíblia fala. Nós precisamos nos ater ao que o ensino das Escrituras nos diz sobre determinado tema ou assunto. Então, quando nós falamos aqui, precisa ser bíblico da parte do Senhor, e essa palavra precisa ser uma palavra vinda do Senhor em acordo com as Escrituras e nada além, nada quem. E esse conselho e essa admoestação deve ter esse propósito. Não tem a ver com alguém que é super habilidoso. Não são conselhos de alguém que é muito talentoso e inteligente e eloquente, que é muito bom, que tem um carisma elevado e que por isso cativa a atenção do ouvinte. Não é sobre isso, mas tem a ver com a entrega e a dedicação. Você vai entender aqui. Tem a ver com o investimento que se faz para estar nessa posição. Não dá para chegar diante da igreja e compartilhar algo, e meditar sobre um texto, e fazer alguma coisa, e chamar a sua atenção, sua consciência para alguma coisa, se eu não estiver preparado para isso. Então Paulo está falando, é sobre esses irmãos que vos admoestam nesse nível, que Deus colocou sobre eles a responsabilidade de vos também admoestar. Aí ele diz assim, continua o texto: tenham-nos na mais alta estima. O significado disso é ter amor na mais alta estima. Por causa de quê? Por causa do trabalho que fazem. Por causa do trabalho deles. Não é isso que está escrito na sua Bíblia aí? Tenham consideração. A consideração é no início do texto, mas aqui diz: tenham-no em alta estima. E quando originalmente, quando você vai ver o texto original, é hiper. É uma palavra usada para hiperestima. Uma coisa superlativa mesmo. Considerem o que esses irmãos estão fazendo e por isso vos amem. Não tem a ver com habilidade, não tem a ver com as boas coisas que eu posso fazer, ou que qualquer um que está aqui possa fazer, mas com a entrega, com a dedicação. Essa expressão está dizendo que a igreja, que os crentes, que os cristãos devem ter o máximo de consideração possível. Essa palavra também ela é usada no superlativo quando você estica alguma coisa, né? Me vem à mente o estilingue, né? Quem já brincou de estilingue aqui? Hoje não pode mais matar passarinhos, né? Mas eu confesso meus pecados aos irmãos. Eu tinha um terreno baldio do lado da minha casa e eu tentava matar os ratos, porque os ratos me trazem muito mais medo que os passarinhos. Alguém já matou passarinho de estilingue aqui? Nós vamos orar por vocês. Amém. O passarinho era mais difícil. Mas lá tinha umas mamonas. Quem sabe o que é mamona aqui? Os irmãos sabem. Então tinha as mamonas assim, tinham ratos que subiam nos galhos da mamona. Então o esporte preferido da molecada lá, eu fazia parte disso, era fazer os estilingues com tripa de mico. Né? Minha mãe me ensinou a fazer estilingue. Minha mãe, ó, com o pé dela. E a gente esticava. E parece que sempre dava para esticar um pouco mais. Então quanto mais esticado, mais forte ia. Eu estou dando esse exemplo para te mostrar. Paulo está falando sobre a estima num nível cada vez mais amplo, mais esticado. E ele termina o verso 13 dizendo assim: vivam em paz uns com os outros. A igreja, irmãos, precisa viver em paz com a sua liderança. O contexto aqui é sobre os líderes da igreja. E se tem uma coisa que arrebenta com a igreja, é quando os membros vivem falando mal do seu líder. Eu vou dizer para você, eu dou motivo para você falar mal de mim? Responde agora olhando no meu olho. Se você procurar, você vai achar. Mas o que eu quero te pedir? Procura não, vai. Você vai encontrar motivos para defeitos e coisas para falarem e para aumentar o repertório do seu almoço de domingo se você procurar alguma coisa na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos.
E na verdade todos nós somos sujeitos a isso, não é verdade, irmãos? Mas Paulo está falando, vamos voltar aqui, pensando nesse contexto, ele diz, vivam em paz. Então a igreja que os membros falam muito mal do pastor, ou falam muito mal dos seus líderes, é uma igreja que se autodestrói. Autodestrói. O que você deve fazer com isso? Eu vou entrar agora, daqui a alguns segundos, nas relações entre nós como cristãos, e não só para com a liderança. Mas podia ser o primeiro tópico desse assunto. O que você faz quando alguém, mesmo da sua própria casa, vem falar mal da sua liderança para você? Corta. Fala para ele assim, olha, vá lá e fala para o pastor isso que você está me falando. Conversa com ele, ele vai te receber. E eu vou mesmo. Diga para ele, olha, pastor, acho que você está errando nisso aqui. Eu acho que isso que você está fazendo aqui não... Eu vou receber... Tem irmãos aqui que já fizeram isso comigo. Tudo tem um jeito, né? Não, por favor, não ponha no seu Instagram. Fale comigo. Eu sou aberto para ouvir dos irmãos. Mas, fora essa questão assim, pessoal, minha como homem, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, isso é uma instrução para você, se relacione dessa forma com os seus líderes, vivam em paz. Vivam em paz. Por quê? Porque você entendeu que foi Deus quem colocou aquela pessoa ali, é o Senhor quem está conduzindo, é o Senhor quem está fazendo, então viva em paz. Mas qual que é o limite, né? Você pode estar aí pensando, pastor, hoje a pregação é em favor dele, né? Mas qual que é o limite dessa submissão à liderança? É até que eu seja fiel à Escritura. É até que você olhe para mim e veja que aquilo que eu estou ministrando, ensinando, admoestando, aconselhando, conduzindo, tem a ver com aquilo que eu pratico ou não. Então, qual que é o limite da sua submissão em relação à minha pessoa ou qualquer liderança na vida da igreja? É que aquela liderança precisa ser submissa à autoridade da palavra de Deus e às verdades da palavra de Deus. E o que sair disso, você não deve submissão a isso. Inclusive, você tem liberdade para não estar mais sob uma liderança que haja dessa forma. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas enquanto percebemos que a palavra ensinada, que está sendo falada dentro das Escrituras, essa é a orientação apostólica que Paulo, Silvano e Timóteo falavam com a igreja. João, na sua terceira carta, nos versos 9 e 10, no capítulo 1, ele diz assim, olha que na igreja primitiva a gente encontra esse tipo de problema na igreja. Escrevi, está aí o texto, lê comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Quem? Mais uma vez? Seguimos. Que gosta muito de ser, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes, hein? Eu estou aqui, de vez em quando, falando de uns nomes, por exemplo. O último foi Onésimo, né? Mas agora tem um Diótrefes também. O Diótrefes, além de não querer receber os líderes, ele ainda impedia que os irmãos recebessem e causou uma confusão ali na igreja. Quer dizer, na igreja primitiva também tinha esse tipo de problema. Mas a Bíblia nos orienta e nos exorta e nos aconselha a ser o quê? Pacificador, reconciliador. Jesus, ensinando em Mateus 5,9, ele diz assim, vamos ler comigo? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O conselho que eu acabei de te dar é exatamente sobre isso. Se alguém vier falar mal, não só do seu líder, mas de qualquer pessoa para você, seja um pacificador. Não é pôr panos quentes, é ser honesto. É falar a palavra com verdade. Eu não estou dizendo que alguém não possa errar contra alguém. Não, existe, acontece, faz parte, é coisa de família. Qual é a família que não tem algum probleminha entre os irmãos? Na sua casa os irmãos
Quem é irmão nunca brigou aqui. Quem tem irmão nunca brigou com o irmão, não é? Não vou dar exemplos familiares meus. Vou ficar calmo aqui. Mas olha, o que eu brigava com meu irmão mais novo era uma beleza, irmãos. Mas a gente se amava. O que a gente precisa fazer no seio da família espiritual? Se amar de verdade. Pensa o que você faria com o irmão de carne. Porque o pai e a mãe sempre ensinam, seu irmão é seu irmão, é sangue do teu sangue. Eu posso dizer para você, seu irmão, é espírito do teu espírito. Isso tem a ver com eternidade. Tem Cristo dentro de você, tem Cristo dentro dele. Você vê Jesus no seu irmão e ele vê Jesus em você, mas às vezes tem umas discordâncias aí, porque é você. Às vezes é a sua alma que está falando. Mas seja um pacificador. E a Bíblia fala também para sermos reconciliadores, porque esse é o ministério principal da igreja para com o mundo, com as pessoas. E como é que dentro da família nós não vamos ser? 2 Coríntios 5, 18 e 19, leia aí comigo. Tudo isso provém de Deus, que consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ora, pregamos para os de fora uma mensagem que os reconcilia com Deus, e criamos dissensões dentro da igreja? Como é que é isso? Dá para coexistir dessa forma? Tem hora que a gente sempre até fala assim, né? Deus está precisando mandar gente nova para essa igreja, porque a dos velhos eu já cansei. Olha para um velho aí do seu lado, para uma velha e fala, ai, como eu te amo. Aleluia. Aleluia. Essa é a família. Mas qual que é a relação, irmãos, que deve se ter na família de Deus, dos crentes entre si? E eu quero ir para os versos 14 e 15. Vamos ler juntos comigo? Primeiro, vamos lá, leia junto, verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, desordenados, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes, longânimos para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e uns para com os outros. Olha a ênfase da coisa aqui. Uns para com os outros e para com todos. A ideia de que apenas os pastores e os líderes devem fazer o trabalho de aconselhamento, de admoestação e de pastoreio da igreja, não é uma ideia apostólica. Paulo está sendo muito claro na sequência do texto. Ele fala da relação que se deve ter com relação à liderança, mas agora ele vem falar da relação entre os irmãos. Exortamos, e ele usa tudo na primeira pessoa do plural. É ele, Silvano e Timóteo, como eu li para você lá, verso 1, capítulo 1. Exortamos os irmãos que advirtam os ociosos. Ele fala de 3 grupos de pessoas aqui. Ociosos na NVI, tem uma outra tradução que fala sobre desordenados. O que significa essa palavra? Que tipo de quem é que merece esta advertência? Vamos lá. Usado para soldados que não marcham de acordo com as regras. Essa era uma palavra muito usada para o soldado que não marchava de acordo com as regras, que não estava na composição exata. Era alguém que queria contestar, alguém que queria ser diferente, o contrário do que todo mundo estava fazendo. Ele tinha uma ideia nova. E Paulo é muito claro sobre isso. Irmãos que queriam viver a custas de outros irmãos e viviam até se intrometendo na vida alheia. Nossa, pastor, de onde você tirou tudo isso dessa expressão? Qual que é a expressão do versículo? Advirtam os ociosos ou desordenados.
Quando você olhar para 2 Tessalonicenses, a mesma carta, no capítulo 3, Paulo vai falar de novo, usando a mesma palavra, explicando um pouco sobre isso. Foi daí que eu tirei isso. O verso 6 de 2 Tessalonicenses 3 diz assim, vamos ler junto? Forte. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olha, tinha um parâmetro para dizer que alguém era desordenado. Qual era? Aquilo que eles, como apóstolos, plantadores da igreja, tinham entregados através do que receberam do Senhor para a igreja. Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí no verso 11 do mesmo capítulo, olha só lá o que diz, vamos juntos? Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. O que eles fazem, os desordenados? Que? Não trabalham. E é quase sempre os desordenados que gostam de falar de quem trabalha. Mas vamos seguir aqui, não vou deixar descer para o coração. Antes se intrometem, eles são desordenados, não trabalham, e porque tem tempo, porque não trabalham, faz o quê? Se intromete na vida alheia. Ai, meu Deus. Essa aí pegou no ciático, né? A instrução apostólica aqui é muito clara para a igreja. Mas advirta esses irmãos com amor. Paulo está dizendo, tem gente na igreja sim, que precisa ser advertido com amor. É família. Pais, vocês não têm que de vez em quando dar bronca nos filhos? Tem que chamar a atenção? Não tem que advertir? Quantas vezes, pais, nós precisamos falar com os nossos filhos para fazer as tarefas de dentro de casa? Para as tarefas da escola. Para manter as coisas em ordem. Para não estar com o pé sujo onde não deve. Se a paráfrase, se a metáfora é falar da igreja como uma família, existem coisas que os filhos precisam ouvir dos pais que parecem elementares, básicas. Não sujar a sala com tênis sujo de terra. É básico. Quem que não pensaria numa coisa dessa? Quem que não pensaria que a casa está de perna para o ar? Louça para lavar, chão para limpar, roupa para lavar, um monte de coisa. E está todo mundo em casa naquele dia, e alguém acha que pode ficar assistindo vídeo no YouTube e no Instagram, enquanto outros trabalham. Quem que precisa falar disso? É muito óbvio um negócio desse, não é? Eu tenho certeza que na casa dos irmãos isso não precisa ser falado. Por quê? Porque toda pessoa de bom senso olha para a sua volta e percebe uma necessidade. Mas o que acontece na prática? Filhos que ainda não são maduros, eles ficam desordenados. Aí eles não trabalham. E aí eles ficam se intrometendo na vida alheia. Enquanto você está lá tendo que lavar roupa, a louça, fazer a comida, limpando o chão. E isso traz um cansaço, além do que o próprio trabalho causa. Dos irmãos estão me entendendo? É assim na igreja. Tem gente, às vezes, lavando, passando, varrendo o chão, fazendo a comida, dando comida, sai para o trabalho, traz o dinheiro para dentro de casa, enquanto outros estão desordenados. Então, o que eu estou fazendo com você aqui agora é chamando a sua atenção para a sua consciência do seu papel no corpo de Cristo ao qual você serve. E discipulado tem a ver com isso. Tem a ver com você pegar isso aqui e ir lá no particular, falar, irmão, eu tenho algo aqui para falar da parte de Deus para você em amor. Vamos comigo? Vamos junto? Ao invés de você chegar também e ficar sentando marteladas na cabeça das pessoas, convida elas para o trabalho junto com você. Envolve elas no que você está fazendo, se é o seu caso. Ele continua. Advirtam primeiro os ociosos e os desordenados e
confortem os desanimados. A palavra desanimado aqui fala de uma pessoa com a alma diminuída, pequena. Você já viu alguém nessa condição? Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. É aquele tipo de gente que sempre olha para a vida pelas lentes da dificuldade. Não consegue sonhar alguma coisa mais ampla. Não consegue, acha que sempre vai dar problema. Irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas, é fato. Vai ter sofrimento na vida? Vai. Mas a vida cristã não é uma vida derrotada. Nós não podemos confundir que o sofrimento que nos aponta para Jesus e nos faz parecer mais com Ele, com uma vida desgraçada. De falta de tudo, de tristeza o tempo todo, de depressão, e aí parece que eu sou mais crente quando eu estou sofrendo. Não, você vai ter sofrimento, sim. Vão ter lutas na sua vida e dificuldades. Mas a gente tem uma promessa de que Jesus estaria conosco o tempo todo. E se Jesus está conosco o tempo todo, as lutas vão mudar. Você não vai ficar enterrado numa luta a vida inteira. O que Deus tem para mim e para você é o next step. Ou eu diria para você que é um próximo degrau ainda. Não é só um próximo passo. Deus quer te colocar num nível superior. Por quê? Porque enquanto eu contemplo o Senhor e vejo Ele, e vou recebendo mais dEle pelo Espírito, o que a Bíblia fala que acontece comigo? Que eu sou transformado numa glória ainda superior. Então, aquilo que eu vivi ontem, ou um mês atrás, ou um ano atrás, deve funcionar como uma experiência de Deus para mim, para que eu possa crescer, e quando aquela mesma luta acontecer na minha vida, eu reaja de uma forma diferente, porque agora eu sou dotado de uma glória ainda maior. Tem mais de Jesus em mim, então eu lido melhor com aquela adversidade que antes eu não lidava. Essa é a palavra de conforto que deve ser dado para um desanimado, que Paulo está falando aqui. Fala, filho, filha, vem cá, eu tenho algo para te dizer da parte de Deus. Então você pega a palavra que você ouviu semana passada, de que você precisa se dispor a discipular as nações, a começar do seu grupo menor aí, e junta com essa daqui, e perceba as pessoas perto de você, e utilize-se disso. Tem alguém desanimado entre vós? Confortem essas pessoas. Esse desânimo pode ser de pessoas que talvez perderam alguém que amavam muito. Pode ser de alguém que está passando por uma dificuldade financeira. Pode ser por N motivos, mas que precisa de uma inspiração. E essa inspiração a gente encontra na palavra de Deus. E você, que é alguém que discipula, precisa usá-la para confortar alguém. A palavra confortem aqui, ou consolem os desanimados, fala de consolar de perto. É interessante. Esse é o sentido dessa palavra. É consolar de perto. É uma conversa íntima. Então eu estou falando para você aqui no coletivo, mas você pode ser um instrumento de Deus para consolar e confortar alguém de perto. Alguns de vocês, eu terei a oportunidade de fazê-lo como tenho tido. Mas essa é uma palavra, para quem Paulo está falando nos versos 14 e 15 aqui? Paulo, Silvano e Timóteo. Para a igreja, para todos. Não adianta você falar, o meu pastor não me dá atenção. Não. Você precisa perceber as pessoas que estão próximas a você. Pode ser que um dia Deus cause uma conexão entre mim e você. Pode. Mas o que é mais importante é que todos nós temos um Espírito dentro de nós, e uma vez dispostos a sermos e fazermos discípulos, como nós ouvimos semana passada, nós precisamos fluir desse Espírito e entregar. Console alguém de perto. Fale da parte de Deus para alguém. A próxima palavra que ele fala é para os fracos. Vamos ler o texto aqui. Auxiliem os fracos. O que é auxiliar os fracos? É ministrar encorajamento e força. Fraco aqui pode ser fisicamente, moralmente, pode ser espiritualmente. Seja honesto, não precisa levantar a mão.
Mas você conhece alguém que nesse momento está fraco? Ô André, aumenta um pouco o microfone para mim. Eu estou me esforçando mais do que normal, minha voz está indo. Tem alguém, se puder pôr no retorno, acho que ajuda. Tem alguém que está fraco perto de você? Pensa nisso. Fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente. Você consegue perceber ou você nunca nem parou para pensar nisso? No capítulo 4 dessa mesma carta, versos 3 a 8, Paulo ele fala de alguns crentes que estão sendo seduzidos pela imoralidade e pela cultura grega, que carregava uma imoralidade, uma impureza sexual muito grande. Era uma sexualidade desenfreada. Se você vai estudar os Tessalonicenses, você vai ver, eles eram muito influenciados pela cultura grega. E era uma cultura imoral. E alguns crentes que tinham vivido isso na vida pregressa, estavam com dificuldades e não sabiam como lidar com o seu próprio corpo sobre essas questões. Então, fraco aqui também se refere a pessoas que tinham fraquezas morais. Estavam com dificuldade de lidar com os desejos do próprio corpo. Com imoralidade sexual mesmo. Então, Paulo chama essas pessoas de fraca. Paulo também chama pessoas fracas lá em Coríntios, crentes que eram presos ao legalismo. Quando ele diz para as pessoas que tinham dificuldade de entender a sua liberdade em Cristo, eram dirigidos simplesmente por regras. Olha, não como isso, não como aquilo. E ficava julgando quem comia. Preceitos de religião, de tradição não bíblica. Anulado até por Jesus. Sabe aquela coisa de se prender ao sábado? Esse é um exemplo clássico. Jesus foi questionado frontalmente sobre isso. É por isso que hoje, para as religiões dos nossos dias que falam, não, temos que guardar o sábado, eu sou muito tranquilo para falar que não. O sábado, né? O dia, sábado, Saturday. Não tem, não é bíblico. Por quê? Porque Jesus disse isso. Ele falou assim, os fariseus olharam para ele e falaram assim, mas é lícito curar no sábado? É lícito isso, aquilo? E Jesus acabava com a conversa. Jesus resolvia a questão na palavra. Então Jesus deu esse exemplo. Então as pessoas que agem dessa forma são fracas. Por que Paulo chamava pessoas assim de fracas? Religiosos e imorais. Poxa, pastor, você está pondo numa mesma categoria? Olha, é a Bíblia, era o apóstolo Paulo ensinando. Por que, irmãos? Porque pessoas assim, elas estão mais preocupadas, muitas vezes, em olhar e ver o problema que está acontecendo na vida dos outros, do que o tamanho da trave que está no seu próprio olho. E aí, o que ele fala para fazer com essas pessoas? Auxiliem elas. Não é expurga da igreja. Bate com a vara. Não. Auxiliem. Ajudem os irmãos que estão fracos. Se tem alguém fraco perto de você, e se você percebe, e nesse ambiente de confissão, onde uns vão falar coisas com os outros, dentro de tudo que a gente já falou, né? Não vou retomar aqui outros princípios, mas auxiliem. Se o Senhor tem te fortalecido, se você tem recebido do Senhor, auxiliem os fracos. O texto continua, irmãos. Sejam pacientes, que também é usada a palavra que eu amo, eu acho tão linda essa palavra, longânimos, para com todos. Longânimo é macrotimia. A ideia da palavra é que a pessoa tenha ânimo longo. O que é ter ânimo longo? É capacidade de tolerar. Paulo fala, seja paciente. Longânimo significa tenha paciência com as pessoas. Mas muitas vezes a gente ouve o Chaves falando o tempo todo, né? Ninguém tem paciência comigo. Não é isso que acontece? Tem o Chaves e tem os acusadores dele, né? Qual que é o nível da sua paciência? Dá para esticar um pouquinho mais? Ou não? Já chegou no limite? Mães têm essa frase, não tem? Minha paciência chegou no limite. Daqui em diante eu tolero mais nada. Olha, quantas mães que eu estou olhando aqui que a face delas diz para mim, pastor, é o meu caso. Sem paciência.
Acho que eu vou ter que receber alguns filhos aqui para orar por eles. Estou brincando, irmãos. Ser longânimo é tão lindo, é tão precioso. Por quê? Porque é tão bom quando alguém é longânimo com a gente. Você já recebeu longanimidade? Você já recebeu, irmão? É gostoso? É tão bom quando alguém tem paciência com a gente. A gente recebe tanto. Ele continua, e eu estou caminhando para o final. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ele termina no verso 15, falando duas coisas importantes. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Paulo tinha motivos para desejar o mal para muita gente. Paulo foi preso injustamente, preso por causa do evangelho, passou perrengue de toda sorte, mas ele consegue ensinar isso. Não retribua o mal com o mal. Eu ouvi uma vez numa pregação que quem pagar o mal com o mal é maligno. Pagar o mal com o bem é divino. O que você tem feito com as pessoas que fazem o mal? Para você, às vezes, ou para alguém que está perto. A gente é muito pronto em condenar, não é? Esses dias, conversando com os irmãos à mesa, a gente falava sobre isso. Irmãos, às vezes a gente ouve coisas, até em conversão, e fala, não é possível que você fez isso, né? Ou você só pensa, né? Não é possível. Não é possível que alguém está fazendo tal coisa. Não é possível que alguém não está enxergando isso. Não é possível. E quando a gente vê alguém fazendo uma coisa mal feita ou fazendo mal a alguém, não te causa uma revolta interior? Mas Jesus falou isso e o apóstolo Paulo parafraseia Jesus aqui. Não paguem o mal com o mal. Façam o bem, porque isso é genuíno. Mesmo para quem está fazendo o mal. Você pode fazer o bem. E ele conclui no verso 15 dizendo assim, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A prática do bem precisa ser no corpo de Cristo, na família de Deus, para com os outros, mas para com todos. Todos, até com os de fora. Até com os de fora de outro país que você tiver oportunidade, você está fazendo bem. Faça o bem para com todos. Alguém, talvez um ser mais evoluído, possa dizer, olha, quando fazemos o bem, isso volta para você. Já ouviu essa frase aí? Sim ou não? Sim. Ai. Tem muitos seres de luz no mundo hoje em dia, né? Vamos fazer o bem para receber o bem em volta. Olha que coisa, olha que barganha, né? Olha que desejo de ficar trocando as coisas. Eu planto luz e recebo luz de volta, né? Eu faço o bem, planto bem, recebo bem de volta. Não é isso que Paulo está falando, é muito mais profundo do que isso. Mas olha, é inevitável que quando você semeia o bem, é longânimo com as pessoas, porque para fazer o bem você tem que ter certa longanimidade mesmo, porque leva tempo. Leva tempo para uma pessoa mudar um comportamento errado. Fico imaginando ele tratando com os fracos lá de Tessalônica que vieram cheios de vício, de imoralidade sexual. Pegava as pessoas na condição pior que você pode imaginar aí. E aí, vamos lá, tenha paciência com eles. Seja longânimo. Pratica o bem. Fala de novo, insiste. Caminha mais uma milha. Irmãos, se não for assim, não tem igreja. Você acha que na primeira vez que você falar alguma coisa com alguém, ele vai responder? Não é assim com o seu filho na sua casa. Eu creio que hoje só filhos vão lavar a louça do almoço. Creio. Estou aqui lançando uma semente de fé. Eu podia ser pior, podia falar só maridos, né? Mas deixa eu me proteger hoje aqui, né? Mas a gente tem que ensinar toda hora para os filhos as coisas básicas. Então você vai ter trabalho de ensinar algumas coisas para as pessoas. Vai dar trabalho, vai ter que falar de novo, tem que ter longanimidade, paciência. Irmãos, vamos ser honestos. Essa vida que a gente está propondo aqui, de discipulado, de investir, é um caminho árduo, é difícil.
Eu podia estar falando de outras coisas aqui. Vamos cantar que Deus é santo. Vamos falar da prosperidade que Ele tem para nós. Seu futuro é brilhante. Tem coisa boa para acontecer. Amanhã você vai receber bênçãos. É verdade. Eu creio que Deus pode te abençoar. Mas, irmãos, a vida cristã que edifica, que transforma, que pega a noiva que está toda meio troncha e transforma a noiva naquela imaculada que é a que o noivo vem buscar, é uma vida cristã de trabalho. Sobre a graça de Deus, mas de trabalho. É isso que torna a nossa vida melhor no mundo. É abrir o coração para o que Deus tem para nos dar através dos nossos irmãos e nos amadurece e nos faz parecer com Jesus. Eu vou te falar, quer ver sua vida melhorar aqui na terra? É você parecer mais com Jesus cada dia. Sua vida vai ficar boa. Quem quer ter vida boa aqui, diga amém. Então se pareça com Jesus. Cristão amado, fique de pé no seu lugar, vamos orar.